Oi, alunos, vamos lá. Estamos em mais uma aula. Dessa vez a gente vai para aquela aula que eu tinha prometido a vocês, né? Que é mais um gênero textual, poesia e poema. A gente vai entender a diferença, né? Só recapitulando, revisando o que eu já venho falando anteriormente nas nossas aulas, tanto aqui no meio remoto quanto no presencial, que os gêneros textuais, né, em língua portuguesa, tem as suas características, tem suas particularidades, e por ter essas características a gente identifica a que gênero textual pertence àquele texto que a gente está lendo. Então, quando a gente está lendo uma fábula, a gente sabe que é uma fábula porque tem uma lição de moral, tem animais falando, geralmente é uma história, geralmente é uma história imaginária, o texto é curto. Com as histórias em quadrinho, da mesma forma, é feito em quadrinhos, se utiliza de balões, tem como objetivo divertir o leitor. Então, hoje a gente vai estudar sobre poesia e poema. Então, o que está aqui no slide, você já anota, poesia e poema. Disciplina, língua portuguesa, professor Carlos Júnior. Aqui tem uma foto aqui. Eu tenho um pouquinho de cabelo ainda. Então, você anota isso aí, qualquer coisa dá pausa no vídeo e escreve, que é o assunto que a gente vai estudar hoje. Tá certo? E vamos lá, vamos passar o slide. Aí nós temos aqui, para a gente iniciar a aula, as diferenças, porque até quando eu estudava mesmo, eu tinha isso na minha mente, eu não entendia muito bem. O que é poesia? Poesia é a mesma coisa de poema? Às vezes a professora dizia, vamos ler uma poesia, ou vamos ler o poema. É, é a mesma coisa, em certo ponto, poesia e poema é a mesma coisa, sendo que tem um diferencial, tá certo? Eu sempre gosto de falar para meus alunos que a poesia tem a ver com um sentimento, a poesia tem a ver com aquilo que não está escrito ainda, não está exposto para o outro ainda. A partir do momento que eu escrevo aquilo que eu estou sentindo, né, ou eu canto aquilo que eu estou sentindo, porque a música é uma forma de poesia. Inclusive, quando a gente vai estudar na história, a poesia ela era recitada lá na Grécia Antiga, era cantada, não era nem recitada, era cantada. Então, o poema em si, que daqui a pouco eu vou explicar melhor, não era recitado, ele era cantado. Então, a poesia é aquilo que você está sentindo, tem a ver com o seu sentimento. A partir do momento que eu coloco aquele sentimento num texto, aí ali vira um poema. E dentro do poema tem a poesia, aquela parte sentimental, como a gente diz aqui, aquela parte abstrata, que é aquilo que não é concreto, que eu não posso pegar, tá certo? Então, às vezes você está escutando uma música, mas essa música é muito poética. A gente não diz assim, né? Ou então você, aluno, já ouviu alguém dizendo isso? Até mesmo um adulto. Ah, esse filme é muito poético, porque aquele filme é cheio de sentimentos, de uma mensagem muito profunda. Então, poesia tem a ver com mensagem muito profunda. Quando você vai tratar de algo da realidade, dos sentimentos, tá certo? Então, esse quadro você vai escrever no caderno, porque é muito importante saber a diferença entre poesia e poema. Tem aqui, ó, poesia é coisa abstrata. Abstrato é aquele que não se pode pegar. Então, a poesia antecede o texto, ou seja, antes de haver o poema, tem que ter a poesia. O poema não, é que tem a diferença aqui, ó. Poesia, coisa abstrata, que se sente. Poema é coisa concreta, que se lê. Então, o poema tem poesia? Tem, porque é feito de alguém que sentiu aquilo ali e escreveu, tá certo? A poesia não é forma e sim conteúdo. Então, a poesia é o conteúdo, como eu falei agora há pouco, é aquilo que você está sentindo e vai transmitir aquilo que você está sentindo de alguma forma. Às vezes numa pintura, pronto, Tarsila do Amaral, que estudou em artes, né? Ela demonstrava sua poesia por meio dos seus quadros, o seu pensamento sobre a realidade brasileira, sobre mais especificamente o Nordeste, o povo trabalhador. Ela demonstrava sua poesia, por exemplo, como a Bapuru, que é aquela pintura muito conhecida dela, né?
Então, muitas vezes um quadro tem a poesia, uma música tem a poesia. Agora, o poema tem uma forma, tem uma estrutura, que a gente já estudou isso no início, um pouquinho lá na sala de aula, no livro. Tem a estrutura estrófica, tem os versos. Muitas das vezes o poema tem a rima, tá bom? Então, aqui, ó, você coloca essa diferença, poesia não é forma e sim conteúdo. Do outro lado você coloca poema, é estrutura, porque tem estrofe, tem verso, isso tudo a gente vai ver. O poema é expressão verbal, ou seja, das palavras, expressão verbal. O poema, ele pode ser, né? Você pode ler um poema e você pode ouvir alguém recitando um poema. Então, é verbal, ok? Escrevam isso e vamos para o próximo slide. Qualquer coisa dá pausa e escreve. Ao mesmo tempo que vai prestando atenção no que eu estou explicando. Aí nós temos, gente, aqui, ó. Veja mais explicação sobre poesia e poema. Vamos escrever novamente, tá certo? Alguém pode dizer, mas tem que escrever tanto. Não, tem que escrever para até aperfeiçoar a nossa escrita. A gente tem que anotar tudo, viu? Isso é conteúdo. Poema é um gênero textual que se constrói não apenas com ideias e sentimentos, mas também por meio do emprego do verso e seus recursos musicais. A sonoridade, o ritmo das palavras, da função poética da linguagem e de palavras com sentido conotativo. Palavras com sentido conotativo, quando vocês forem lá para o sexto, sétimo, oitavo, vocês vão aprender mais sobre isso. Mas eu vou dar uma rápida pincelada aqui. Palavras com sentido conotativo é aquela palavra que você fala, mas você quer dizer outra coisa. Por exemplo, e essa menina é uma gatinha. Não, gatinha é um animal, né? Mas depende do contexto que eu falo, gatinha, eu tô querendo dizer que a menina é bonita. Ah, ele tá com... Eu posso dizer outro sentido conotativo. Porque vai depender do emprego da palavra naquele texto ali, ou naquela frase. Ah, ele tá com a bola cheia hoje, né? Bola é uma de jogar, né? Mas ele tá com a bola cheia hoje. Eu quero dizer assim que ele tá com tudo, ele tá podendo fazer, ele tá podendo realizar. Isso é sentido conotativo. E o poema, o poema é cheio de palavras com sentido conotativo. Às vezes você lê no poema uma palavra lá, mas quer dizer outra coisa. Não é aquilo que você realmente leu inicialmente. Você tem que fazer a interpretação do texto, certo? Poesia é subjetivo e abstrato, enquanto que poema é concreto. Então, a poesia é algo abstrato, é algo relacionado ao sentimento. E o poema não, é algo mais objetivo. Quando ele já está feito, escrito, ele já... Não é que... o que ele quer dizer, compadre? Não, ele disse. Agora, vale a gente, né, que está lendo o texto, procurar interpretar, entender o sentido, o objetivo do autor ali. Ok? Escreva isso aí. Pode escrever. Vou dar só uma pausazinha aqui na aula para explicar que essa é uma aula longa. Se não der para terminar tudo hoje, não tem problema. Dá uma pausa no meio do vídeo aqui. A gente pede uma atividade e depois a gente continua na outra aula. Tá certo? Para não ficar cansativo. Ok? Anote isso aí, vamos para o próximo slide. Pronto, características do poema. Isso aqui é muito importante anotar. Vamos anotar também. Certo? Porque é aqui que a gente vai identificar as características do gênero textual poema. Então, até agora a gente viu o que é poesia, que poema é cheio de poesia, porque tem o sentimento, a mensagem, o conteúdo, né? E a poesia está aqui, ó, dentro, né? Quando eu transmito isso, escrevo isso, represento isso, aí eu estou transformando a minha poesia, tá certo? Quando é texto, eu estou transformando no poema. Característica do gênero poema, poesia. Porque poesia e poema é a mesma coisa, né? Só tem essa diferença da parte estrutural. O que vem antes e o que vem depois. Aí, poema tem rimas. Nem todos os poemas têm rima, mas na maioria tem, né? Rimas, estrofes, tem ritmo. Quando você for ler um poema, não pode ler o poema como fosse lendo um texto comum, como fosse uma fábula, como fosse uma lenda, como fosse um artigo de opinião, ler por ler. Não, tem que ter um ritmo quando vai ler. Isso a gente vai aprendendo. Inclusive, quando a gente faz o sarau poético musical, tudo isso a gente tem que ensinar ao aluno para, no dia da apresentação do sarau poético musical, se fazer isso lá na frente, né? Que tem a banca com
com a banca avaliadora, com os jurados lá, tá certo? Avaliando para dar nota. Isso tudo a gente vai fazer, se Deus quiser, né? Vamos pedir a Deus que dê tudo certo. Aí nós temos os versos, que são as linhas do poema, as repetições, às vezes a palavra, diz lá no primeiro estrofe, na segunda estrofe repete aquela palavra, faz parte do poema. Linguagem literária, que é uma linguagem culta. Aí uma diferença entre poema e literatura de cordel. Cordel é um poema popular, muitas das vezes feito por pessoas que nem sabem ler, ou seja, eram feitos por pessoas que não sabem ler na antiguidade. Na antiguidade não, há muitos anos atrás. O poema não, é uma linguagem culta, uma linguagem rebuscada, baseada corretamente na gramática, e se às vezes tem algum erro é de forma proposital, né, que isso vocês vão aprender mais na frente, essa profundidade do poema. Linguagem literária e conotação, que é quando eu digo uma coisa, não quero dizer outra, né? Uso uma palavra mais para dar outro sentido, tá certo? Linguagem conotativa. Pronto, anote isso aqui. Anotou, vamos para o próximo slide, certo? É uma aula densa, assim, meia... Você tem que prestar bastante atenção. Mas também não é difícil. Prestar atenção, porque eu quando eu estava, tinha muita dificuldade em entender o que era poema, poesia. Mas eu estou explicando bem direitinho aqui, dá para você ir compreendendo, tá bom? Aqui, a observação, o poema é composto por verso, o poema não é escrito, em prosa. Isso aqui vamos anotar. Peraí, deixa eu voltar aqui. Vamos anotar isso aqui. Isso é muito importante. Eu me lembro quando eu estava, ninguém nunca me explicou essa parte aqui. Por exemplo, o que é um texto em prosa? O texto em prosa é o texto feito com parágrafo. Tá certo? Passei muito tempo quando eu estudava, não sabia. Quando botava lá, faça um texto em prosa, não sabia. Porque não lembro de alguém ter me explicado isso. Então, o texto em prosa é texto feito em parágrafo. Para a fábula, é com parágrafo, texto em prosa. A lenda, o conto, o artigo de opinião, texto em prosa. O poema não é texto em prosa, não é feito com parágrafo, é feito com estrofe. Você constrói o poema feito com estrofe, que é aquele recuo da lateral da folha do caderno, de um lado do outro, é um texto mais centralizado. Geralmente feito com 2 versos, 3, 4, ou até mais, não importa agora, mas de forma centralizada. E não tem parágrafo, não abre um espaço lá na primeira linha e as outras vêm para o recuo, para o início. Não. Do jeito que eu começo a linha na primeira linha, eu termino na segunda, a mesma distância, eu não tenho recuo, não abre parágrafo, entendeu? Daqui a pouco a gente vai ver melhor. Pode apresentar rimas ou não, o conjunto de versos são chamados de estrofe. Então, anote isso aqui porque já tem tipo uma resposta de uma atividade. O que é, se eu perguntar numa atividade? O que são estrofes? É um conjunto de versos. Quando eu tenho vários versos assim alinhados, um abaixo do outro, aí depois tem um espaço e outra estrofe, ali, ó, estrofe é um conjunto de versos, tá certo? Anote isso aí. Esses próximos slides aqui eu não vou explicar para vocês. Isso aqui é guardado esse slide aqui quando eu dou aula lá para o 8º ano, aí eu dou aula sobre poesia e poema aqui. Vocês vão sempre estudar esse assunto até o 9º ano, no ensino médio vão estudar de novo. Aí aqui tem a parte de figura de linguagem do poema. Prosopopé, que não é para vocês agora. Aí esse aqui a gente vai adiantar. Personificação, antítese, esse aqui não é para vocês verem agora. Tá bom? Não importa isso para vocês agora. Eufemismo, isso aqui agora não. Agora soneto sim, porque eu aprendi o que é soneto. Você coloca, e soneto? Uma interrogação, né? E soneto? Aqui, ó. E soneto? O soneto do italiano é soneto, pequena canção, ou literalmente pequeno som. Então, o que significa a palavra soneto? Palavra italiana, que significa pequena canção, ou pequeno som. É um poema de forma fixa. O soneto é um poema de forma fixa, composta por quatro estrofes, sendo que as 2 primeiras constituem de 4 versos, cada uma, que são chamados quartetos, e as 2 últimas de 3 versos, cada uma que se chama terceiro. Então, o que é soneto? É um poema formado por 4 estrofes, que as 2 primeiras têm 4 versos em cada estrofe, 4, né? E nas 2 últimas são
nas duas últimas estrofes são 3 versos cada uma, 3 e 3. Aí essas estrofes que eu tenho 4 versos eu chamo de quartetos. E as últimas duas estrofes que tem 3 versos, eu chamo de terceto. Tá certo? Isso se chama, quando eu vou dar a nomenclatura dessas estrofes, se chama, pronto, a nomenclatura da nomenclatura estrófica, da estrutura estrófica. A gente vai já ver. Anotem isso aí, escrevam, isso é muito importante. Tendo uma prova sobre isso aqui, a gente coloca o que é soneto, dê um exemplo de soneto, ou faça um soneto, lembre um autor que escreveu um soneto, tá certo? Anote isso aí, qualquer coisa pausa no vídeo, escreve. Aqui eu tenho um exemplo de soneto, gente, ó. É um soneto Soneto da Fidelidade, é o título do poema, Vinícius de Moraes. Veja que esse poema nós temos aqui ó, uma estrofe, 2, 3, 4. Para mim identificar se esse poema é um soneto, eu posso colocar isso no trabalho, no teste. Identifique se esse poema é um soneto, explico o porquê. Aqui dá para identificar por quê. A gente vê aqui ó, que nessa estrofe tem quantos versos? 1, 2, 3, 4. Lembre que verso é a linha do poema. 1, 2, 3, 4. Esse segunda estrofe, 1, 2, 3, 4. Olha, veja. As duas primeiras estrofes, cada estrofe tem 4 versos. E as duas últimas tem 3? Tem, cada uma tem 3. Então eu chamo que é um soneto. Ó, soneto da fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento. Antes e com tal zelo, e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou o seu contentamento. E assim, quanto mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então aqui ele está falando um poema, né, muito bonito, conhecido, por sinal, sobre o amor. Muitas vezes o amor faz rir, o texto diz assim, de uma forma bem culta. Estão vendo o linguajar do texto, do poema? Veja que não tem parágrafo, são estrofes, tá vendo? Tudo alinhadozinho, centralizado aqui. Vinícius de Moraes. Isso é um exemplo de soneto. Ok? Isso aqui não é para escrever. Só para prestar atenção aí. Por que é soneto? Porque tem 4 estrofes. As duas primeiras estrofes, cada uma tem 4 versos. E as duas últimas tem 3 versos. Como é que se chama, professor, uma estrofe que tem 4 versos? Quarteto. E a estrofe que tem 3 versos apenas daqui, ó. 1, 2, 3, terceto. Tá certo? Aí aqui, ó, nós vamos... a gente vai escrever isso aqui e vamos dar uma pausa aqui, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Aqui tem estrutura estrófica. O que é estrutura estrófica, professor? É para me saber dar o nome para aquela estrofe, dependendo da quantidade de versos. Quando eu tenho 2 versos, eu chamo aquela estrofe de dístico. Dístico. Quando eu tenho 3 versos, eu chamo de terceto. 4 versos, quadra ou quarteto. 5 versos, quando eu tenho 5 versos numa estrofe, quintilha ou quinteto. 6 versos, sextilha. 7 versos, sétima. 8 versos, oitava. 9 versos, nona. 10 versos, eu chamo de décima. E quando eu tenho uma estrofe, professor, com mais de 10 versos, eu chamo de ela é irregular, não há classificação. Tá certo? Anotem isso aí, escrevam, tá ok? Vamos ver aqui o que, se dá tempo de fazer mais alguma coisa. Eu não quero que o vídeo fique muito longo. Anote isso aí, dê pausa, escreva. Estrutura estrófica. Isso aqui é bom porque você aprender a dar nomenclatura às estrofes, a partir da quantidade de versos que você vê lá na estrofe. Isso vai cair em atividade, no trabalho que a gente fazer futuramente. Tá certo? Eu vou colocar, dê as nomenclaturas das estrofes do poema abaixo. Aí você vai dizer, nesse primeiro estrofe só tem dois versos. É dístico.
Na última estrofe são 7 versos a estrofe tem. Aí eu chamo de sétima. Ou nona, décima e assim por diante. Ok? Qualquer coisa, pausa no vídeo e escrevam. Aqui é um exemplo de poema, não vou ler para vocês. Aqui, ó. Esse é um soneto, mas de Luís de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. Isso é muito conhecido. É ferida que dói, não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Depois lê esse poema em casa, é muito bonito. Tá certo? Dê pausa e lê. Não precisa escrever isso não. Vamos ver se a gente dá para adiantar mais. Pronto. Aqui tem um poema bem infantil. Aqui é só foto de uma aluna que eu tinha no nono ano. Aí ela apresentando, participando daquela dinâmica da venda, lembra? Pronto. Esse poema aqui é bem legal, que é para a faixa etária de vocês, ó. Poesia. Aí tem assim, mais poemas. Convite, José Paulo Paes é o autor dessa poesia. Aí o título é Poesia. Não, o título aqui no caso é Convite. Convite, José Paulo Paes. Aí ele começa, ele vai falar sobre a poesia, qual é a função da poesia, o que é poesia para ele. Poesia é brincar com palavras como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? É por isso que o título é Convite. Ele está convidando você para brincar de poesia. Aí ele está dando importância, tá dizendo, porque é bom brincar de poesia, vamos fazer poesia. É como se brincar com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar se gasta, e as palavras não, porque poesia, poemas são feitos de palavras. Bem legal isso aqui. Hora da atividade. Vocês vão ler esse poema aqui. É fácil, leia com atenção o poema Quadrilha. De Carlos Drummond de Andrade, muito conhecido, inclusive no sarau poético musical, sempre os alunos às vezes recitam esse poema. Quadrilha. Você vai ver que vai se formar tipo uma quadrilha mesmo, não é uma quadrilha de bandido não aqui, viu? A quadrilha no sentido de que tem um aglomerado de pessoas que vai sendo encadeado, né? E vão ficando juntos, vão separando. Olha, interessante, ó. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com João Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Carlos Drummond de Andrade. Então é um desencontro, né, entre esses personagens, que um amava o outro já amava outra pessoa e não dava certo, outro viajou, tá certo? Aí aqui atividade número 1 era só ler. Pronto, a gente já leu. Vamos para a atividade 2. A atividade 2 é bem interessante. Você vai, tipo, refazer o poema. Ok? Atividade 2. Aí você escreve isso aqui. Se você quiser tirar a foto e me enviar. Tá bom? Com essa vai ser melhor. Aqui você vai fazer o seguinte. Você vai fazer essa atividade 2. A gente vai parar aqui hoje. Você vai fazer essa atividade 2 e vai gravar um vídeo. Faz um tempo que eu não vejo vocês. Vão gravar o vídeo recitando esse poema que você refez de Carlos Drummond de Andrade. Ó, a 2. Você agora você fará um novo poema, Quadrilha, envolvendo personagens da sua sala de aula e em seguida apresente para toda a turma. A gente não tem como apresentar na sala, que isso aqui era para ser feito na sala, né? Mas aí vocês vão fazer, vai só completar, é fácil, é muito simples aqui. Você vai só lembrar de pessoas da sala. Esse aqui esse poema aqui fala de amor, de romance, essas coisas, mas vocês levem na brincadeira, porque isso aqui é só para vai ser de amor de amizade, tá certo? E você pode envolver um colega, Maria Clara, a Ana, e assim vai, tá bom? Por exemplo,
João curtiu o Estácio de Teresa, que adicionou Raimundo, que cutucou Maria, que assinou o filho de Joaquim, que marcou Lili, que preferiu o Orkut. João criou o álbum Vida nos Estados Unidos. Teresa criou a página do convento. Raimundo encerrou sua conta. Maria colheu cenouras no Farville. Joaquim parou de postar e Lili casou-se com João Pinto Fernandes, que jamais gostou de redes sociais. Então aqui é só uma ideia, né? Você pode tirar esse João, botar alguém da sala, tá certo? João curtiu o status de, por exemplo, Gabriel curtiu o status de Ana Clara, que adicionou Miguel, que cutucou Maria. Você vai lembrando de nomes da sala, certo? Mas é uma atividade bem simples, só para você vendo como é que é a estrutura do poema, tá bom? Depois desse slide tem mais atividades, quem vai se aprofundar, só quem vai parar aqui hoje e na próxima aula a gente vai continuar esse slide. Na continuação desse slide não tem mais conteúdo, mas sim direcionamentos de atividade revisando o assunto que a gente viu agora, tá ok? Vocês façam essa atividade, me enviem até sexta-feira. Tem um bom tempo para fazer. É só isso. Vocês vão gravar o vídeo e mandar para mim. Disso aqui. Lendo esse poema que vocês vão refazer. Colocando nome de alunos da nossa sala. E eu quero que mande a foto do conteúdo que vocês escreveram no caderno, na matéria de português. Mandou a foto dos conteúdos. Em seguida manda o vídeo para mim. Aí eu jogo lá no YouTube, pego o link e coloco no grupo. Vai ser bem divertido a atividade, é bem legal. Todos os alunos gostam de fazer essa atividade, que é um momento de brincadeira, né? E a poesia, o poema para vocês tem que ser visto assim também. Não é só visto, tem a parte do sentimento, aquela parte mais séria, que inclusive quando for no sarau poético vocês vão ver, tem gente que se emociona na hora, quando vai apresentar, mas também é algo da gente ler, ouvir e se divertir, tá bom? Vocês vão curtir esse texto aqui que está aqui é adaptado para os dias atuais, tem a ver com as redes sociais, então vai ser bem legal. Se você quiser modificar alguma coisa, você pode modificar, não fugindo da estrutura que já está montada aqui, tá certo? Quando for aqui embaixo onde tem Carlos Drummond de Andrade, que é o autor, autor ou autora, você diz seu nome, tá certo? Primeiro você tem que escrever no caderno isso aqui, tudo isso aqui, modificando os nomes que estão aqui, botando o nome de personagem da sala, e embaixo você coloca autor, seu nome, tá certo? Que é você que vai fazer agora, ok? Então, gente, depois a gente vai continuar essa aula e vamos estudar, tá certo? Vamos estudar que é muito importante. Tchau!